Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então retornando com mais um programa para nós continuarmos a conhecer sempre mais a história da nossa igreja, a igreja que é mãe, a igreja que nós queremos bem, e por isso nós olhamos para o seu passado e rendemos graças a Deus por ela ter passado por tantas dificuldades. Hoje nós vamos tratar exatamente um momento muito bom para a história da igreja. É o auge da reforma gregoriana. Portanto, aquilo que começou propriamente no ano 1050 e que teve prosseguimento durante o período destes papas alemães, inclusive até o final da vida do imperador Henrique III, vai também continuar no momento em que assume Inês de Poitou como imperatriz. Porque os papas sempre mais têm a sua independência. E especialmente os cardeais em Roma têm uma independência total, agora também já para eleger o novo Papa. Foi o que aconteceu quando foi eleito Nicolau II, como lembramos, na Toscana, na cidade de Florença, fora de Roma. Mas ele voltou para Roma imediatamente, como tinha prometido, realizou um sínodo sobre, então, a eleição papal. Nessa nova eleição papal, criou-se uma sistemática, são os cardeais que elegem, mas é o povo que aclama. Mas não necessariamente o povo de Roma, porque eles agora criaram uma nova sistemática. O novo Papa vai ser eleito lá onde morre o anterior. Então, se o anterior morreu na Toscana, lá é o conclave. Depois, no futuro, vai ser sempre mais em Roma, evidentemente, onde o Papa morre, vive, mas também, se o Papa morre em viagem, então, em princípio, se faria o conclave lá onde o Papa anterior faleceu. Mas, praticamente, na maior parte do tempo, sempre as eleições papais são em Roma e foram em Roma. Pois esse Papa Nicolau II também não durou muito. Veio a falecer no ano 1061. Então, ali mesmo, em Roma, os cardeais se reuniram, e já esse colégio cardinalício é sempre maior, já conta agora com quase 20 cardeais. Eles se reúnem e, num rápido conclave, elegem o Papa Alexandre II. Esse Alexandre II era um dos cardeais que antes já fazia o trabalho especialmente de ir aos sínodos diocesanos, levar o pensamento da igreja e exatamente exigir sempre mais que houvesse a reforma, que a igreja conseguisse superar os grandes temas e problemas que se arrastavam nos últimos séculos, sobretudo a simonia, a compra de cargos eclesiásticos, o nicolaítismo, isto é, as deturpações do celibato. E também a questão, já entra em cena aqui, a questão de cargos civis, onde, de fato, o Papa também influenciava muito diretamente nos cargos civis, nomeando e intercedendo. Não deveria ser assim. Achou-se sempre mais que a missão do Papa é uma missão religiosa, uma missão teológica. Ele deve zelar pelo bem da igreja, do povo. Isso foi, então, durante todo o período do Papa Alexandre II, que durou de 1061 até 1073. Portanto, 12 longos anos, em que sempre mais o Papa coordena toda a ação, mas o colégio cardinalício está aí ao lado. E, sobretudo, o colégio cardinalício providencia para que, de fato, a reforma vá acontecendo na igreja. Vá acontecendo. E tudo estava indo bastante bem em todo o período em que a imperatriz era
aquela que era a primeira mandatária do Império Alemão. Porém, em 1070, quem assume é Henrique IV. Henrique IV, como se sabe, foi criado em Roma praticamente pelos cardeais, porque desde os 6 anos de idade ele tinha sido confiado ao cardeal Hugo de Cluny, que estava em Roma e procurou dar sempre as melhores escolas, dar uma boa formação para ele, mas ele, no momento que assume como imperador, Henrique IV, ele queria ser coroado pelo Papa. E como os papas postergavam, ele dizia, vamos ver mais adiante, você ainda é muito jovem, e assim por diante, esse Henrique IV foi pisando nos calos da igreja, com uma terrível prática, que era a prática da investidura. O que era a investidura? A investidura era o momento em que um bispo era nomeado para uma diocese, mas quem ia lá investir o bispo era o imperador. Em vez de ser um legado pontifício, em vez de ser alguém que o Papa estava mandando para um cargo religioso, não. Henrique IV, pessoalmente, ia lá investir o novo bispo, entregando a ele o anel e o báculo. Interessante. Exatamente o anel e o báculo. O anel que significava, assim, propriamente a união do bispo com essa diocese. Então, é o anel da fidelidade, da aliança. E o báculo, que é o pastoral, que é aquele bastão grande que o bispo usa até hoje, simbolizando o bastão do pastor, aquele que deve apacentar o seu rebanho com este báculo na mão. Pois o imperador fazia questão de ele entregar o anel e o báculo. Mas para fazê-lo, exigia que antes, numa cerimônia privada, o novo bispo prometesse ou jurasse fidelidade e obediência ao imperador. E isto era muito danoso. Isto era odioso. Nenhum bispo jovem queria fazê-lo. Ajoelhar-se diante do imperador e prometer fidelidade, prometer ser fiel ao imperador, obediência total ao imperador. Então era algo que a igreja combatia. Alexandre II fez o possível, mas ele não conseguiu superar o problema. Tanto que quando ele faleceu em 1073, os cardeais se reuniram e trabalharam para eleger um papa que pudesse fazer frente a este Henrique IV. E sabe quem elegeram? Elegeram Hildebrando, exatamente um alemão que Leão IX tinha trazido da Alemanha. Já estava, assim, 20 anos em Roma. Já tinha vivido todo esse contexto maravilhoso em que ele se criou com o espírito de reforma, e ele estava à frente das grandes reformas de Alexandre II. Agora, este Hildebrando é eleito Papa com o nome Gregório VII. É o Papa Gregório VII. Imediatamente eleito, o Papa se volta para Henrique IV e lhe proíbe totalmente fazer as investiduras. Diz que agora adiante quem vai investir o novo bispo é sempre o Papa ou um legado pontifício. Isso não é tarefa para o imperador. Mas Henrique IV nem deu bola. Continuou investindo. E quando o Papa nomeava um novo bispo para a Itália, para perto de Roma, pouco antes da posse, quem estava lá era Henrique IV, exigindo juramento de fidelidade, de obediência,
E no dia da posse estava lá ele entregando o anel e entregando o báculo. Até que, em 1075, o Papa Gregório VII simplesmente excomungou Henrique IV. Ora, na compreensão do Império Alemão, um imperador excomungado perdia o cargo. Porque o cargo de imperador era, antes de tudo, um cargo religioso. Praticamente quem elegia os imperadores e quem estava assim ao lado dos imperadores eram os arcebispos de Köln, Mainz e Trier, na Alemanha. Os 3 arcebispos eleitores. Então eles eram como que da cúpula. E agora o imperador, excomungado, perdia o seu cargo. Então, eles mandaram emissários a Roma, não é possível, não podemos ter um imperador excomungado. Convidaram o Papa para vir à Alemanha, fazer um pacto de reconciliação. Não é possível, é preciso se reconciliar com Henrique IV, vamos superar essa questão da excomunhão, não pode ser assim. De fato, o Papa Gregório VII, que era também alemão, certamente gostou de uma viagem para a Alemanha, então se colocou a caminho da Alemanha. Se colocou a caminho da Alemanha, naquele tempo, pensem vocês, tudo a cavalo, no tempo do inverno. Quando chegaram na Emília, isto é, perto de Bolonha, na Toscana, acima da Toscana, num frio de inverno, lá foram acolhidos, toda a comitiva foi acolhida na casa de Matilde de Canossa. Matilde de Canossa, lembra-se, era a cunhada do antigo Papa Estevão X. E lá estava o Papa, então, se aquecendo um pouco, se reconfortando no meio do inverno. Quem apareceu? Quem apareceu em traje de peregrino, lá no meio do inverno, pé descalço, simplesmente com manto de peregrino, lá estava Henrique IV, totalmente arrependido, pedindo perdão, uma nova oportunidade ao Papa. O Papa não o quer acolher, nós vamos ver no próximo encontro o que vai acontecer em Canossa. Até lá, esperem apenas, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.